A paz do Senhor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz, alegre, por poder estar na casa do Senhor. Recém saído assim, de um momento complicado, né? Eu tenho uns probleminhas que eu convivo com ele, meu espinho na carne, e às vezes ele me tira do sério. E aí é quando a gente valoriza mais estar aqui, não é isso? Quando está tudo muito bem, a gente meio que ignora algumas coisas, né? O ser humano ele tem uma tendência à soberba, tem uma tendência à autossuficiência, a tentar achar que pode fazer algo ou viver longe de Deus ou da casa do Senhor. Mas nós não podemos. E eu louvo o Senhor porque eu estou aqui, me recuperando, né? E eu quero falar de um assunto que é essas coisas interessantes de quem prega o Evangelho e quem vive o Evangelho, que o Evangelho ele é cheio de paradoxos, né? Passando pela peleja e falando que Deus é bom e que Ele vai resolver, não é isso? Passando por momentos de crise na carne e dizendo que Jesus cura. Isso é que é gostoso. Mas por quê? Quem teve quarta-feira aqui, no feriado, isso aqui estava quase lotado, coisa linda. E teve um gostinho, não foi, irmão Luiz? De entender que Deus permite. Mas enquanto eu estou aqui, em pé falando para a igreja, Deus está agindo na minha vida, na minha casa, na minha família. E enquanto os irmãos intercedem, Deus está agindo também. Amém, queridos? E eu quero falar nesta noite num assunto que eu já tinha comentado na escola dominical, quando eu dei essa aula. Eu falei para a irmã Fátima, está ali a irmã Fátima, a aluna assídua, quem dera todas fossem como a senhora. E eu disse: olha, irmã Fátima, um assunto que eu gostei de estudar. E eu disse: quando eu tiver uma oportunidade, eu vou falar nesse assunto pregando. E eu não sabia que ia ser hoje, eu ainda estava trabalhando assim, vendo alguns caminhos diferentes, porque dar aula é uma coisa, pregar é outra. Mas aí o Senhor me surpreende, né? Tive o convite do pastor, ele esteve enfermo, relutou até o último momento, mas viu que não dava. E eu, com muita alegria, recebi o seu chamado, o seu convite, né? Para auxiliá-lo. Nós somos auxiliares, né, do pastor. E nós vamos falar aqui de uma aula que eu falei aos irmãos sobre... estamos estudando na escola dominical, na classe de adultos, sobre promessas de Deus, Deus de promessas. O pastor inaugurou esse trimestre falando sobre as promessas de uma forma geral, né? Condicionais, incondicionais, né? Assim. E eu falei, uma das aulas foi sobre a promessa da cura divina, né? E eu gostei muito dessa aula. E eu quero falar sobre essa promessa. E essa é uma promessa que ela é parte de um quadrilátero que sustenta a Assembleia de Deus. Estive falando isso na praça, naquele momento relâmpago, né? Já que o grande tempo era do pastor. Eu falei: nossa igreja Assembleia de Deus, desde a sua origem, isso há mais de 100 anos, nós cremos e pregamos, confessamos, cremos, professamos e ensinamos que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza, que Jesus Cristo cura e que Jesus Cristo breve voltará. Esse é o quadrilátero das Assembleias de Deus. E nós não erramos até hoje. Não precisamos errar. E para basear esta palavra, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nada mais conveniente e oportuno de que utilizar-lhe as palavras do profeta messiânico, 700 anos antes do Cristo vir
e encarnar, ele parecia que estava de joelhos observando uma tela ou vendo uma cena. Ele descreveu isso com muita maestria. É só pelo Espírito Santo de Deus. Isaías 53, versículos 4 e 5. Para todos ficarem na mesma versão, vamos ler a versão aqui que o irmão vai projetar, porque eu gosto dessa Bíblia antiga, mas hoje estão versões mais modernas. Se o irmão Fernando projetar Isaías 53, é só 2 versículos, não vou ler todo, é o 4 e o 5, está aqui, vou ler. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si, sobre os seus ombros, as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. 5, mas ele foi transpassado por nossas transgressões. Transgressões aí é pecados. Esmagado por causa das nossas iniquidades, nossos delitos. O castigo que nos traz a paz, que nos faz reconciliados com ele, nos restaura, estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Esse texto fala de uma cura e de um sarar que envolve as dimensões do homem. Fala de pecado, fala de alma, não é isso? Os nossos pecados, nossas transgressões, a nossa alma pecadora, pela chaga e pela lepra do pecado, uma doença da alma. O pecado é uma doença, mas também, para além da doença do corpo, a doença da alma, as doenças do corpo. E aqui está dito que ele levou também, naquele ato tão pregado nos cultos de Santa Ceia, aonde ele dá aquele brado, aquela expirar, e no segundo ato da obra consumada de Cristo, ao qual eu vou passear rapidamente, passadas largas, sobre a encarnação. Isaías estava falando do verbo que ia encarnar daqui a 700 anos, ele encarnou. Há um segundo ato importantíssimo dentro dessa obra consumada, que é a crucificação. E na crucificação, naquele ato do brado, que ele fala, está consumado, é porque ele levou sobre ele. Levou sobre ele os nossos pecados e levou sobre ele as nossas dores e enfermidades. Aleluia. Aí nós vamos ver no decorrer dessa mensagem por que algumas curas não vêm, ou porque eu não sou curado em alguns casos. Deus é obrigado a me curar sempre, mas por eu não ser curado, eu vou deixar de crer na cura? São interrogações importantes a se fazer. Essa é a obra consumada de Cristo. Jesus Cristo encarnou, viveu 30 anos em perfeito, praticamente anonimato, para em 3 anos revolucionar a história. Eu até às vezes brincando em sala de aula, irmã Gato, assim, olha como as coisas de Deus. Ele só precisou de 3 anos, mas ele já era Deus desde que nasceu. Deus homem, homem Deus. E com 12 anos ele dava aulas na sinagoga, não é isso? Mais conhecimento de que a maioria dos seus sábios. Ele não podia ter iniciado seu ministério aos 12, aos 15, ele era Deus. Sabedoria estava sobre ele. Mas Deus quis que começasse só aos 30. E antes de iniciar, ele foi o quê? Um belo de um carpinteiro. Então, amado, não se preocupe se na sua vida as coisas não acontecerem ainda, no que diz respeito a ministério. O que importa não é a quantidade, é a intensidade que tu vai viver e realizar esse ministério. Jesus só precisou de 3 anos. E os outros 30, ele foi carpinteiro. Contemplando, vendo, observando, sendo
trabalhando com seu pai José, sendo um bom filho mais velho. E aí, então, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. São coisas de Deus. Então, nesse exato momento, falando da obra consumada de Cristo, encarnação, e ao iniciar o seu ministério, nesses 3 anos, ele pregou, ele ensinou, exortou, expulsou demônios e curou. Fez milagres e prodígios em 3 anos. Faz parte do ministério e da obra de Cristo curar, libertar, proclamar, ensinar, exortar. Passado esse ministério, vem a crucificação. E na crucificação, ele diz para Deus: Pai, está consumado a obra. Só que a obra não para ali. Que o diferencial de Cristo é que ele Então, resumidamente, a obra consumada está baseada na encarnação, do ventre de Maria aos 33 anos, na crucificação e naquele romper de véu, em que Jesus desce às regiões, pega os justos que faziam parte daquele mesmo ambiente chamado Hades, que tinha uma separação de um abismo chamado intransponível entre os justos que ficavam do lado direito e os injustos para o lado esquerdo. Ele vem, pega os justos e leva para o seio de Abraão. E depois nós temos, aos 3 dias, nós temos a ressurreição. E é por isso que nós estamos aqui, porque Cristo ressuscitou. Amém, queridos? Quando falamos da obra completa e consumada de Cristo, e nós falamos do primeiro lado desse quadrilátero perfeito que molda as Assembleias de Deus, nós falamos que Cristo salva. E entenda a salvação como essa obra que começa pela graça preveniente, que vem, toca e tira a incompatibilidade para crer, e nós nascemos uma fé para a crença, e nós respondemos com a conversão e a fé de arrependimento. Aliás, uma obra de regeneração, entenda a salvação. Cristo salva, Cristo regenera o homem. Cristo regenera o homem, Cristo justifica o homem. Levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E o principal, o pecado que estava sobre nós, foi imputado nele. Regenera, justifica e santifica. E quando nós falamos de santificação, falamos de que ele nos posiciona no seu corpo, nos insere no corpo de Deus. E passamos a viver uma santidade progressiva, porque ele é presente. A posicional ficou lá no passado, no dia que eu me converti, que eu creio de verdade no Senhor. Ele disse que ele me tira do reino das trevas e me transporta para o reino do Filho do seu amor, não é isso? Eu sou arrancado do mundo e sou colocado no corpo de Cristo. Isso ficou lá no passado. No presente eu vivo uma santidade chamada progressiva. Todo dia eu sou chamado a ser mais santo, mais piedoso, mais reto, mais íntegro. E verá o momento da santificação, onde o corpo não sofrerá mais as interferências das doenças e nem do pecado. E esse momento é a parte da glorificação do corpo, faz parte da santificação, posicional, progressiva e por vir, ou glorificação do corpo. Aí quando nós falamos que Cristo salva, Cristo batiza, nós estamos dizendo que além de quando eu aceito Cristo, o Espírito ele começa a habitar em mim, mas também nós cremos que há um poder através do Espírito Santo, onde ele nos fará falar línguas novas. Teremos o revestimento de poder tão esperado e tão almejado pela igreja, para que nós possamos professar e proclamar esse evangelho com muito mais autoridade, para impor as mãos, para que a nossa sombra faça milagres, para que mesmo depois de mortos, o nosso testemunho seja eficaz e convencente. Amém, queridos? Cristo cura. E quando eu falo em cura, eu estou acabando com toda a teologia do cessacionismo. Cristo curou no passado. Deus se revelou no Antigo Testamento como Jeová Rafá,
o Deus da cura, de sarar. Eu achei interessante, vendo a eleição americana recentemente, que uma das palavras do novo presidente, ele falou assim, ó, vamos sarar a nação. A nação está doente, temos que sarar a nação. Eu disse, Senhor, corre, sopra esse vento para o Brasil. Jeová Rafá, eu sou o Deus que sara. E ele vai dizer para o povo, ó, se atentamente ouvires, se me obedeceres, e fizeres como eu digo, nenhuma das pragas, nenhuma das enfermidades de que eu lancei sobre o Egito cairá sobre vocês. Não é assim? Há promessas para quem é obediente a Deus. E Jesus vai voltar. Não é isso? Brevemente Ele estará voltando. E essa noite eu quero tocar num desses pilares do nosso evangelho perfeito. Quero falar do Cristo que cura, da igreja que tem autoridade para impor mãos, da igreja que tem autorização por meio de seus presbíteros de tocar com óleo na cabeça, na parte do corpo do enfermo e eles serem curados. No passado se ungia reis, sacerdotes e profetas. Muitos deles até escondidos foram ungidos para não causar ciúme. Não é isso? Deus já tinha levantado outro rei, mas tinha um no posto. Mas isso ficou no passado, porque o próprio Cristo diz as palavras de Deus, que o Espírito Santo foi que me ungiu. Alguém ungiu Jesus? Alguém derramou uma jarra de óleo na cabeça, como estão fazendo algumas denominações por aí? Que é uma coisa assim horrível. O camarada todo de paletó, todo bonitão, se ajoelha e derrama uma taça de óleo na cabeça. Para fazer o quê? Misticismo. Misticismo. Porque o Cristo disse, o Espírito Santo foi que me ungiu. E me autorizou. E a mesma coisa vai dizer, esse Espírito Santo que ungiu Jesus, ungiu a igreja. E nós não precisamos de nenhuma outra unção. E nós não ungimos objetos, como foi no passado. Nós não ungimos coisas, como foi no passado. Nós não ungimos pessoas aleatoriamente. Nós ungimos o enfermo. E não é a unção em si. Não é o óleo em si. O texto vai dizer lá em Tiago capítulo 5. É a oração da fé. A unção, o óleo, é apenas um ponto de contato para destravar, para engatilhar uma fé. O ser humano, ele é movido por sentimentos, por sentidos, o olhar, o toque, o ver, isso desencadeia no corpo do homem uma série de sequências de coisas. Tem outros que só mergulham quando outro mergulha, não é isso? Só faz se estiver vendo que dá para fazer. Então, quando você vai e unge o enfermo, e você tem a fé para fazer isso, mas Deus nos dá a autoridade, é qualquer pessoa, irmão? É, irmão? Não. Biblicamente, a unção está direcionada aos enfermos por parte dos presbíteros, da liderança, dos pastores. Nem diácono está autorizado. Ninguém, só os presbíteros e os pastores. E a Bíblia diz que a oração da fé sarará. E aí vai dizer mais, lá no texto, que se tiver em pecado, se tiver pecado, será perdoado. Aleluia. Pela fé. Amém, queridos? É o que diz o texto lá em Tiago, capítulo 5. Então, o nosso fundamento aqui é a profecia messiânica de Isaías 53. Esse é o fundamento da cura divina. Eu creio na cura, porque antes de Cristo vir, Ele já era o Deus Jeová Rafá, que protegia, que fazia o anjo da morte pular a casa, que através do sangue do cordeiro, ao qual revelado, colocado no umbral da casa, já não passava o anjo da morte. Ele já era o Deus que provia, o Deus que curava. Isso é interessante, irmãos, porque muitos homens de Deus foram poderosos em atos,
poderosos em milagres, mas eles morreram doentes. Isso nos leva a um questionamento. Por quê? Se nós observarmos aqui, eu até toquei nesse assunto na escola dominical, que vocês lembram do profeta Eliseu? Vocês conhecem Eliseu? É aquele que recebeu, a sequência do chamado de Elias, após aquele momento depressivo. O Senhor disse: ei, está fazendo o que na caverna? Sai daí. Há uma longa estrada para tu caminhar, e nessa estrada tu vai ungir reis, e tu vai fazer sucessor. E o sucessor de Elias foi Eliseu, e Eliseu recebeu a chamada porção dobrada. Operou muito mais milagres do que Elias. Mas você sabia que Eliseu morreu doente? Um homem poderoso morre doente. Por quê? É a vontade de Deus. E vamos trocar o porquê dessa doutrina da cura divina. É que é um ato soberano de Deus. Ninguém coloca Deus na parede. Ninguém determina nada. Confissão positiva é uma coisa herética e não combina com o evangelho. Não é porque você mentaliza algo e vai dizer, eu determino. Não determina nada. Você pede a Deus. Aleluia. E se Ele tiver vontade, é conforme a sua vontade. O próprio Jesus, quando se dirigia ao Pai, disse: ó, Pai, faça-se a tua. Eu quero algo, mas é a tua vontade. Querer eu quero. A igreja é convidada a bater na porta. A igreja é convidada a pedir. Mas Ele é soberano. Ele decide se vai curar ou não. Por quê? Porque tem certas coisas que Deus permite que você conviva com ela. Porque aquilo, Deus conhecendo tanto o nosso interior, sabe que eu serei um crente melhor levando essa dificuldade na vida. Sabia disso? Isso aqui é para crente maduro. Ah, Senhor, não. Paulo orou 3 vezes, não foi? 3 vezes ele orou, igual Jesus. Jesus por 3 vezes falou para o Pai: ó Pai, não, passa de mim esse cálice. E Paulo vai fazer a mesma coisa. Não, tira o espinho, tira. Aí depois, não, Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Tu vai levar até o fim. E Paulo fez milagre, irmão. Paulo fez milagre. A sombra dele curava. Amém, queridos? Veja bem. Eliseu morreu doente. Mas a Bíblia Sagrada diz que uma certa vez, alguém, não sei se intencional ou não, tocou nos ossos de Eliseu e foi curado. Amém? Era para você dar glória a Deus. Ele morreu sem ser curado. Apesar de operar muitos milagres, mas após sua morte, alguém que por algum momento, por algum acaso, tocou nos ossos de Eliseu, foi curado. Então essa questão da cura, irmão, é um ato soberano de Deus. Não vou deixar de ser homem de Deus se eu conviver com a enfermidade. Não deixarei, não serei menor nem maior. Porque Eliseu, depois de morto, seus ossos curou. Amém, queridos? Há uma previsão de cura para os enfermos. É isso que nós temos que nos ater. É isso que nós temos que acreditar. Crer faz parte da nossa crença. Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Quando Cristo curou a sogra de Pedro. E a partir daquela cura da sogra de Pedro, há um desdobramento. Naquele mesmo dia, muitas pessoas que vieram foram curados. Endemoniados foram libertos. Ele cura a sogra de Pedro. Até uma brincadeira, viu, irmão Marcondes? De que por causa da cura da sogra de Pedro, foi que ele negou 3 vezes. Mas isso não é na Bíblia, isso não está na Bíblia não. Olha, por que tu curou minha sogra? Irmãos, isso não está na Bíblia. Não foi por causa disso. Mas ele cura a sogra de Pedro.
E a partir daquele momento ali é uma tarde de cura, um dia de cura. A Bíblia diz que muitos demoniados os demônios são expulsos, pessoas são curadas. E aí o evangelista Mateus, que depois tornaria apóstolo, e décadas depois vai escrever o seu evangelho, o Evangelho de Cristo segundo Mateus, ele, testemunho ocular, observando todos aqueles fatos, quando ele vai escrever, ele estava presente quando ele viu, e ele vai escrever o evangelho, e ele falou, naquele momento em que Jesus curava a sogra de Pedro, eu percebi ali o cumprimento da profecia de Isaías 53. Mas como? Aí é que é interessante. Como é que ele vai dizer? E ele pode dizer porque quando ele vai escrever o evangelho, Jesus já tinha morrido, já passou acho que mais 70 anos depois da morte de Cristo, é quando Mateus vai escrever. Algumas décadas depois ele vai escrever o evangelho. E ele vai dizer, naquele momento, ele ainda não tinha nem rodado o ciclo todo da obra completa. Ele estava só na encarnação ainda, ele não tinha nem sido crucificado. E a Bíblia vai dizer que ele levou sobre si no madeiro, lá no Calvário, lá no Gólgota, no Monte da Caveira, é naquele lugar onde ele dá o brado que ele fala, está consumado aqui. Mas olha o que Mateus vai dizer. Mateus vai dizer que no dia em que ele curou a sogra de Pedro, ele já viu ali o Cristo profetizado por Isaías 53. Naquele dia se cumpriu o que estava escrito acerca daquele homem que é qual eu vi. Jesus Cristo cura. Para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Estava cumprido ali no dia em que ele cura a sogra de Pedro. Foi uma tarde de cura, uma tarde de libertação. E aí, queridos, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que tive 3 anos de ministério intenso, vivi para o reino de Deus, meu Pai. Mas disse, deixo a vocês o outro paráclito. Ele era um, virá o outro, e o outro só vem quando eu subir. E quando esse descer, o Espírito Santo, o Consolador, e habitar da forma que ele habita hoje na igreja, aí vocês farão obras maiores. Mas que obras maiores serão essas? Aí está dito lá, que Deus nos chamou, não foi? Nessa obra, nos designou, nos delegou, para que nós adentremos aí o mundo, e façamos prodígios, sinais e maravilhas, e quem crê, será batizado, imporão as mãos sobre os enfermos e serão, é uma delegação da igreja. Cristo curou, Cristo cura, e Cristo delegou à igreja a autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Por quê? Porque a unção com óleo, que as pessoas às vezes romantizam tanto, é designada por um grupo seleto da igreja. Ninguém unge carro novo, ninguém unge pet, como fazem por aí, ninguém unge pessoas, a gente unge enfermo, e a oração da fé é que sara. Porque tem a mitologia e o misticismo tomou de conta de um certo segmento dos evangélicos, e aí acontece de tudo nessas igrejas. Aí unge aqui meu cachorro, unge aqui essa chave, a chave do carro novo, a chave da casa. Não precisa não, você ora lá em casa, entrega a Deus, você apresenta ao Senhor. Unção na Bíblia, no Novo Testamento, na Nova Aliança, é para o enfermo, designado aos presbíteros da igreja. Mas e nós? Eu vou deixar? Aí a nós é buscar em Deus o dom. Deus é um Deus que sara, um Deus que cura, e Ele delegou à sua igreja a autoridade. E por fé nós imporemos as mãos, irmão, ainda é muito mais forte. Só basta uma mão com autoridade, com vida consagrada, com vida no altar, vivendo o evangelho da forma que o Senhor nos quer, que o Senhor deixou, que o Senhor espera de nós, e nós temos autoridade. Por quê, amados irmãos? Não sou eu sou muito frágil, eu sofro as consequências da queda, eu e você, não é assim? Falando de cura é porque o homem adoeceu a partir de onde? Da queda.
Até então Adão e Eva eram perfeitos. Existiam duas árvores e uma delas, eu não toque naquela. No dia que tu tocar, tu vai embora. E aí quando ele toca na árvore e o casal come do fruto proibido, o Senhor esconde a árvore da vida e o expulsa do jardim, e a mulher vai começar a ter dores de parto, e o homem vai começar a sofrer os efeitos deletérios do pecado. Mas não só Adão, passou para toda a raça humana. E eu e você envelhecemos hoje, e nós temos aquelas dores na junta, e nós temos aquelas, a audição vai diminuindo, e nós temos aqueles problemas. Não é porque você pecou, mas é uma consequência da queda. Nem toda doença é pecado. Já está no livro de Jó. E nós somos estudados nisso. Irmão, eu estou com essa doença. É alguém pecou? Não. Às vezes é porque a glória de Deus seja manifestado hoje. Nem assim? Existia um homem doente há tantos anos. Alguém disse que quem pecou foi ele, foi o pai dele. Não, ninguém pecou. É para que hoje. Pode ser esse dia hoje na sua vida. Aleluia. Pode ser esse dia hoje na sua vida agora. Para que hoje a glória de Deus seja manifestada. Os sinais e prodígios acompanharão. Serão acompanhantes nossos. Porque nós pregamos o evangelho do Salvador, e o Salvador que curou. Porque ele se movia de íntima. Jesus olhava um aleijado, Jesus olhava um leproso, Jesus olhava uma mulher doente. O Senhor, ele não era apático ou indiferente. O Senhor não era frio. A Bíblia diz que ele se comovia de íntima compaixão. E a vontade de Deus é curar. Isso aqui, irmão, ouça, igreja, Deus tem vontade de curar. Jesus Cristo veio realizar uma obra completa. E na obra completa, no madeiro, ele disse, olha, levou sobre si todas as nossas dores, nossas doenças e os nossos pecados. Amados, há pessoas que enfatizam a questão do pecado. Sim, Deus me curou a minha alma. Quando eu me converti, a minha alma é curada, ela é sarada. Eu volto a ter comunhão com Deus. Porque o que aconteceu quando Adão pecou? Qual a primeira doença que desengatilhou no homem após a queda? Qual foi, irmã Fátima? Comentamos em sala de aula. O homem teve medo. Até então gozava de uma íntima comunhão com Deus, havia uma viração do dia, Deus falava cara a cara com o homem, mas quando o homem cai, ele se esconde, cobre seu corpo e se esconde de Deus, porque ele começa a ter medo, e a partir do medo, todas as outras doenças são desengatilhadas na humanidade. Mas a principal doença do ser humano, e talvez essa seja a grande doença da humanidade contemporânea, as doenças da alma, as doenças da psique, as doenças da mente. O homem teve medo. Eu acho interessante porque o nosso pastor aqui tem pregado alguns dias aqui, que Deus não nos deu um espírito de medo, porque isso é uma consequência, isso é um resquício da queda. Com a queda, o primeiro sentimento que nasce no homem negativo é medo. Se esconde de Deus. Cadê tu, Adão? Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Quando tu tem uma mente firme no Senhor, inabalável, confiante, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, nele você descansará. Daí diz, praga do meio-dia, praga da manhã, não tocará. Isso é enfermidade. As doenças que estão aí soltas, os vírus, as bactérias, essas coisas que estão aí no ar, não tocará. Quanto vive isso, querido? O evangelho é isso aí. Não é confissão positiva, é crer do que o teu Cristo levou. E que se tu pedindo, Ele pode curar. E se Ele não curar, é porque Ele tem uma boa justificativa para te dar. E tu vai entender, porque tu que convive com certo problema, tu vai entender. Porque se não for da vontade de Deus, Ele vai te curar. Mas se for para te curar, e depois tu voltar para o lar, para o charco de lodo, para o lamaçal,
como os porcos, ele não vai curar. Porque tem gente, e aqui é muito pregado isso é uma verdade, que no dia que é abençoado, no dia que é curado, no dia que é liberto, aí ele fica ali, fica uns dias empolgado, depois ele começa a se esfriar e começa a voltar. O Senhor faz o quê? Eu quero você no céu, nem que seja só com uma perna, nem que seja só com um braço, então tu vai ao céu assim. Amados irmãos, os ministros do Senhor são chamados a ungir e orar pelos enfermos. Nós não ungimos nenhuma outra pessoa, nada a não ser enfermos. Mas não é o óleo. Eu lembro que o papai era evangelista e pastoreou por 15 anos no interior. Ele tinha uma maletinha. Nessa maletinha tinha um óleo. E aquele óleo era exclusivo para ungir enfermos. E quantos milagres não aconteceram? Lá no interior, irmão, às vezes, naquele tempo, muitos anos, era você e Deus e você. E Deus tinha que se manifestar para honrar a sua igreja. Deus vela para cumprir a palavra. E o pregador prega que Deus cura. E aí, como eu estava dizendo, quem sou eu, amado? Eu sou um ousado, o máximo que eu sou é ousado de pregar sobre cura. Mas sou falho, sofro a interferência da queda no corpo, a depreciação. Perdi a audição subitamente, há 10 anos atrás. Eu sofro, mas eu creio no Deus que cura. E se Ele não curar, Ele me faz eu conviver com aquele problema, para que eu cresça na sua presença. Aleluia! Glória a Deus! Mas não é o mensageiro, né, irmão? Não é o mensageiro, é a mensagem. O mensageiro é pó. O mensageiro sofre a interferência do pecado. Não porque ele peca, mas é porque houve o quê? A corrupção do gênero humano. E a corrupção, a partir da queda, se estendeu em todas as áreas do homem. Não, a depravação foi total. Não há nada, nenhuma área do corpo ou do homem que não seja atingido pela queda e pelo pecado. Não é que eu vou pecar todo tipo de pecado, não, mas é porque nenhuma área minha escapa da interferência do pecado. Tanto é que se falar em livre-arbítrio, o rigor da palavra, só quem teve livre-arbítrio de fato e de verdade foi Adão e Eva, porque eram perfeitos e usaram o livre-arbítrio para pecar. A partir dali, eu quase que inevitavelmente faço mal. Nasço no pecado. Ao nascer, minha mãe me concebe no pecado. O menino com 6 anos já tem inclinação para mentir. Não é assim? Quantas vezes o pastor pregou aqui? Que derrubaram um prato. Quem foi? O menino nunca viu o pai mentir. Se não fui eu, não, foi ele. Mas qual é a primeira defesa do menino? Não fui eu. Quer dizer, nascemos sob a influência do pecado. Tu pecou demais? Não, sempre fui crente, graças a Deus. Tenho meus pecados, sim. Graças a Deus, tenho deixado os de estimação bem longe, né? Aboli ele, abandonei, né? Porque tem uma época da vida da gente que a gente leva uns pecados de estimação. Mas chega um momento que você tem que romper para viver o evangelho pleno. Aleluia! Amém, querido? Que Deus queira que ninguém aqui tenha pecados de estimação. Porque os pecados de estimação bloqueiam a cura. E bloqueiam a ação divina. Por que, Senhor, que eu não fui curado? Reveja a sua vida. Todos os conceitos, e aí se ponha diante de Deus, arrependido e pronto para viver uma nova vida, e veja se Deus vai fazer algo na tua vida, maravilhoso. Mas ninguém esconde nada de Deus, não quer algo de Deus sem dar a Deus o que é justo e é devido a Deus. Amados irmãos, não é o mensageiro, é a mensagem. Não é o semeador, é a semente. E qual é a mensagem do Evangelho? E a mensagem do Evangelho, nesse quadrilátero que eu tenho informado, irmãos, é um Evangelho que cura. Nessa igreja aqui, há 30 anos atrás, não era aqui, viu, irmão Oswaldo? Lá na Pierre Luiz, eu ainda peguei lá, viu, irmão Gatone? Existia uma salinha que ficava do lado esquerdo. E lá eu vi cadeira de rodas, lá eu vi muletas,
Lá eu vi um bocado de petrecho, de pessoas que um dia vieram e Deus os curou e deixou lá. O evangelho é o mesmo. Se tem alguma diferença, somos nós. Se há alguma objeção aí, é porque talvez nós não estejamos crendo da forma que o Senhor nos manda crer. Ousadamente crer. Ousadamente crer. É se atirar no braço do Pai como uma criança pequena. Senhor, eu pesquei a noite toda e eu sou pescador experiente. Mas pela tua palavra. Porque tu dizia, por causa tu manda eu, nesse lado de cá, eu vou fazer. Deus está querendo pessoas ousadas. Ah, Senhor, eu tentei tanto. Eu estou a noite toda pescando. Mas é porque o Senhor disse. Isso é ousadia, não é não? Porque tu disse. Eu vou ousadamente fazer aquilo que, teoricamente, pelos meus anos de praia, seria loucura. Mas eu faço. É por isso que nós somos chamados a pregar e a viver de novo o evangelho do Cristo que cura. Do Cristo que cura. Deixa eu caminhar aqui mais um pouquinho, amados. Falei para os irmãos. Tudo começou lá no jardim. Lá na queda. Com a queda, o pecado entrou. Com que o pecado entrou, o homem imortal passou a sofrer a interferência do tempo. Aí chegou uma época, antes dos patriarcas, se vocês observarem, vocês são estudiosos, quantos homens, Adão viveu, sei lá, quase 1000 anos. E quantos patriarcas não ultrapassaram a casa das centenas de anos. Mas quando chega em Noé, e chega naquela sentença do pré-dilúvio, ele vai dizer assim, agora o homem não é mais, isso aí eu estou falando, a involução do ser humano, o homem que era imortal, ele cai no jardim do Éden, ele que era imortal, passa agora a sofrer a interferência do tempo e da podridão do corpo, que não tem mais o corpo como era perfeito, feito pelas mãos do Deus vivo. Agora ele vai ver o quê? Diz Noé, não passa de 120 anos. Hoje até tem um slogan, um marketing aí, no meio da sociedade, que rumo aos 120, né? Eu tenho visto vários políticos e pessoas de renome dizer, vamos aos 120, porque a medicina está evoluindo, né? E muitas coisas estão surgindo, então, há quem diga que vamos aos 120, mas biblicamente já está dito lá em Noé, por Noé, que não passará de 120. E depois o salmista vai dizer, que 70 foi bem, né? E os que são robustos, têm mais força, chegarão aos 80, mas se passar dos 80 é câncer aí, infarto. Mas o homem era imortal. E o que é isso? Sofrer no corpo a interferência do pecado. A gente vai o quê? Envelhecendo. Mas nessa obra do Jesus que salva e que cura a minha alma e cura o meu corpo, eu vou sempre sofrer, por mais que eu seja curado hoje, eu vou sempre sofrer de um outro mal. Por quê? Por causa do pecado. Senão eu ia voltar a ser imortal de novo. Eu orava e eu ficava perfeito, mas o homem não tem mais o direito à imortalidade. A imortalidade foi tirada do homem na queda do jardim. Até antes da queda o homem era imortal. Com a queda o homem não é mais imortal. Então, eu sou curado hoje, mas amanhã eu tenho uma doença nova. Eu tenho um problema novo. Por quê? Porque o corpo está sentenciado a voltar ao pó da terra. Para que naquele grande dia do Cristo que breve voltará, amém? Do Evangelho quadrilátero. Quando ele voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. E os vivos terão um corpo o quê? Glorificado. Eu voltarei a ter o corpo glorificado, um corpo perfeito como o corpo de Adão. Como o corpo de Adão. Mas o pecado faz isso com a gente. Nos leva à velhice. É por isso que naquela parte que diz, o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. E ela é fraca em vários sentidos. Ela é fraca porque das paixões, das concupiscências, mas do próprio corpo frágil. Amado, todo homem que tem um encontro com Deus, o peso da glória, ele volta a se esborrachar. Né? Moisés se esconde na fenda, porque seu passado é consumido, Moisés. O teu corpo é um corpo pós-pecado. Adão, eu falava face a face, não acontecia nada com Adão. Mas quem é o homem para ver Deus?
e ver a face de Deus, isso não é consumido por Deus. Então o corpo sofre. E é por isso que nós, e quando há uma descarga de glória, assim, há uma unção de glória, o nosso corpo volta a se esborrachar, irmão. É por isso que tem aqueles acontecimentos na igreja, e quase não vemos mais, mas se Deus se baixa um pouquinho da glória, no meu corpo, o meu corpo não suporta a glória, o corpo passível pós-pecado, ele não suporta. Agora um dia, quando o corpo for glorificado, eu vou conseguir sentir a unção tal qual ela é. Nós temos, amados, lampejos da glória, nós temos gotas da glória, porque o nosso corpo não suporta o peso da glória, porque o corpo, a carne é fraca. Ela é fraca no sentido de querer pecar, mas é fraca no sentido de se deteriorar. O espírito é inabalável, o espírito é forte, o espírito é salvo. Mas olha, Paulo, o espinho na carne dói, não dói? Dói. Paulo era um homem de Deus, prodígios e maravilhas e sinais, sério. Persuasão, eloquência, poder, não de filosofia, não, mas era Paulo, mas Paulo se incomodava com o espinho na carne, porque a carne é fraca, ela não quer a dor, a carne é fraca, amada, porque nós perdemos as pessoas, nós passamos pelo luto, nós passamos pelo sofrimento, nós passamos pela dor, nós passamos pelas doenças, nós passamos pelos estresse, nós passamos pela ansiedade, nós passamos até pela depressão. A carne é fraca, mas o espírito tem que estar inabalável, o espírito tem que estar forte, porque quando o espírito está no Senhor, é que nós recebemos a visitação do Senhor. A visitação do Senhor. Com a queda, houve uma proliferação de doenças. A partir da queda, a corrupção do gênero humano foi provocando desgastes de ordem física, mental e emocional. Sob a maldição que Deus colocou, em forma de novos tipos de enfermidade, surgem a cada tempo, a cada estação, um novo tipo de vírus, de doença, de lepra, porque é uma questão que tem a ver com a proporção em que a pecaminosidade aumenta no mundo. Humanidade depravada, humanidade caída, começa a praticar certos atos, se distancia de Deus, e daqui a pouco vai surgindo novas doenças. Doenças relacionadas a questões sexuais, doenças relacionadas a questões mentais, doenças relacionadas a transtornos diversos. Por quê? Por causa do pecado. Aparta-se de Deus, criam os seus totens, criam os seus amuletos, os seus apetrechos, e esquecem de Deus e vão criando uma alma doente. Doença na alma, doença na mente, doença no corpo, com a queda do pecado. Há doença de todo tipo, de ordem física, de ordem mental, e devemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo e aqui eu vou dar um conselho, não vou me alongar muito, não vou cansar os irmãos. Paulo dá um conselho muito bem dito a Timóteo. Você sabe que Paulo operou muitos sinais, muitas maravilhas, muitas curas, mas teve amigos que ele não orou por curar. O Senhor não autorizou. Isso é que é interessante na caminhada cristã, a experiência cristã, cada um tem a sua e vai desenvolver a sua. Na experiência cristã, às vezes Deus me direciona a uma pessoa específica, nunca vai me direcionar a outro, e da forma que foi com aquele, não será mais com ninguém. E o fato de um dia Deus ter me usado para curar, não significa que eu sempre irei curar no nome do Senhor. São experiências que você vai adquirir na vida, porque Deus é soberano e Senhor e soberano. Ele faz quando quer, na hora que quer, com o propósito que Ele quer. Já pensou se eu tivesse essa capacidade de expor as mãos e sempre que quisesse curar? Isso aqui estava abarrotado de pessoas. Estava todo mundo com o celular ligado no Instagram, filmando 24 horas. E era um sucesso, né? Mas muitas vezes o Senhor mandou curar. E quando eram curados, o Senhor não diga nada para ninguém. Porque o fato de tu estar curado já é a mensagem. Quem é aquele que veio? É fulano de tal. E ele não era aleijado? Era. O que aconteceu? Se encontrou com Jesus. Porque a principal cura não é a do corpo.
O corpo é porque o Deus sente compaixão, mas o Senhor, Ele veio para nos tirar do pecado, reconciliar o homem com Deus. Só que Ele faz a obra completa. Ele cura a alma e Deus cura o corpo. Amém, queridos? Também não podemos ignorar as doenças psíquicas, já que algumas delas são altamente depressivas e tiram do indivíduo a vontade de viver. E aí tem uma hoje que é muito famosa, que é a chamada síndrome de burnout, que é do apagamento, do esgotamento, né? Uma vida longe de Deus, só trabalho. Ele não pedala, ele não caminha, ele não viaja, ele não sossega, ele não faz a escala de Deus, 6x1, né? Está um debate hoje na sociedade, né? Mas o Deus nos diz que a escala é 6x1. Trabalhou 6 dias, no 7º descansou. Glória a Deus. Né? Vai ter com... Isso é outro debate, né? Isso é uma outra história. Mas vejam, tem que ter momento para descanso. O que não pode ser 7-0, não. Tem que descansar. Tire um momento para descansar. Paulo vai dar esse recado para o seu pupilo na fé, o seu discípulo na fé, o pastor Timóteo. Olha, tem cuidado de ti. E depois da doutrina. Porque os irmãos que estão na frente do trabalho, a liderança cristã, ela tende a um equívoco de que eu vou me desgastar na obra, eu vou me acabar na obra, né? Eu estou aqui, Senhor, para me acabar. O Senhor não quer que você acabe, não. O Senhor não quer isso, não. O Senhor tem o teu corpo como templo e morada do Espírito Santo, habitação, e tem que estar preservado. Aleluia. E ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Olha, Timóteo, eu sei que tu tem umas enfermidadezinhas aí, Timóteo. Eu sei que tem um negócio no teu estômago. Olha, aí Paulo vai dizer assim, eu curo com a imposição de mãos, eu curo com o poder da palavra, eu curo com o óleo e eu curo também com os remédios. Amém? O Senhor cura através dos médicos, amém? O Senhor cura através de consultas, de terapias, o Senhor cura através de um chá. O Senhor cura. Como Ele vai curar? Eu não sei, mas Ele cura. Para Timóteo, Ele disse, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. A doutrina depois, primeiro o corpo, depois a doutrina. Não vai se acabar na obra, primeiro preserva o corpo, depois tu faz a obra, porque fazer a obra sem saúde não dá. Tem que fazer a obra com saúde. Assim, Timóteo, para esse problema aí do teu estômago, pega, olha, um pouquinho de vinho, dilui um pouquinho de água e toma sempre antes das refeições. Não é assim? Paulo vai dar esse conselho para Timóteo, e assim tu vai ser curado. Então, amados irmãos, para alguns, o Senhor vai usar uma liderança, um presbítero para ungir. Para outros, o Senhor vai usar a imposição de mãos. Para outros, o Senhor vai usar o remédio. Para outros, o Senhor vai usar a terapia. Para outros, o Senhor vai usar o amanhecer. Uma noite longa de sono. Olha como é reparador. A pessoa está toda estressada, abusada, cheia de enxaqueca. Durma bem para tu ver o negócio. Coma bem e durma bem para ver se o negócio vai melhorar. Pedale, pega uma bicicletinha, dê umas caminhadas de bicicleta. Vá para a academia. Se concentra nas coisas de Deus. Tem cuidado de ti mesmo. Não é eu que vou cuidar de você. Não é o pastor que vai cuidar de você. Tem cuidado de ti mesmo. Você não é adulto? Deus não diz que o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo? Lugar de habitação de Deus? Eu acho que o Espírito Santo não quer estar num corpo aí todo mal cuidado, né? E é mal cuidado por quê? Porque essas gorduras a mais é porque não fecha a boca. É porque não faz uma caminhada. É porque não tem uma rotina de exercícios. E aí fica o quê? Pesadão. O coração não aguenta, meu irmão. Aí não pode pegar nenhum fardo de 20 quilos que já está todo. Amém, meus irmãos? Jesus cura sim, e a cura divina faz parte do plano de Deus, e nós reiteramos aqui, aquilo que falamos no início, quando ele estava lá no Calvário, lá no Gólgota,
que ele bradou tetelestai. Está consumado, é a obra consumada de Cristo, envolve todas as áreas do corpo humano, envolve a alma, religando ele com Deus e curando, fazendo ele uma nova criatura, justificando de seus pecados, santificando e fazendo ele prosseguir numa vida que é de prosseguimento crescente. Mas dentro daquela obra também está envolvido o corpo físico, e no corpo físico é uma rotina diligente de preservação do corpo e, por vezes, de oração por cura. Às vezes, meus amados irmãos, é você mesmo no seu quarto. Vem um pensamento ruim, vem aquela sensação ruim, e você, meu irmão, você faça isso. Senhor, eu não aceito, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo. Mas não é aquele não aceito com uma confissão positiva, ou esse evangelho da prosperidade, de que o crente não pode sofrer. Não pode, não. Eu não aceito o seguinte: olha, eu sou morada do Espírito Santo. Esses medos, eu posso até conviver, mas não com medo. Eu posso até conviver com problema de saúde, mas não com medo. E se for da tua vontade, tu faz aquela oração: Pai amado, Pai querido, soberano Deus, se for da tua vontade, eu te peço. Se for da tua vontade, faça isso, meu irmão. Se for da tua vontade, eu te peço, por for da tua vontade, ó Deus soberano, tu curaste o homem lá na cruz do Calvário, tu materializou a profecia do profeta Isaías, e diz que tu levou sobre si, lá na cruz, todas as nossas enfermidades. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Isso aqui é pecados. E o castigo que nos traz a paz, que nos reconcilia com ele, que nos restaura, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos. Isso aqui é corpo. Isso aqui é corpo físico. Isso aqui não é mais alma, não. Isso aqui é o teu corpo. Agora é fazer a oração certa, se colocando no lugar certo. Tu não é ninguém, tu é alguma coisa pela vontade de Deus. Se dirige ao Pai com submissão. Senhor, tu me formaste. Cada célula, cada órgão, cada parte. E se for da tua vontade, para a glória do teu nome, tu pode me curar aqui agora, porque tu disseste que os sinais seguirão aos que crerem. Eu creio que se tu quiser me curar, eu serei curado. E se tu não me curar, é porque tu sabe que é melhor para mim. Deus não perde nunca, irmão, porque no mínimo tu vais salvo para o céu. Jesus cura. E os evangelhos revelam que Jesus, quando andou nessa terra, curava os enfermos e os doentes. E sabe o que é bom? Jesus muda? Jesus não mudou. Ei, amado irmão, querido, amado ouvinte, Jesus não mudou. O Jesus que operou lá na Galileia, o Jesus que operou há 2000 anos atrás, o Jesus que autorizou essa igreja a impor as mãos e a ungir os enfermos, é o mesmo Jesus que está conosco. Ele não mudou. Ele não mudou. O que mudou foi o homem. O que muda é a fé do homem. O homem está crendo demais, porque, como eu estou dizendo para os irmãos, ele usa os meios que ele achar, mas tem gente que confia muito no bolso, confia muito na capacidade. Eu tenho o melhor plano de saúde, eu tenho acesso aos melhores hospitais, e aí ele acha que não precisa orar. Amados irmãos, viver é um ato da vontade de Deus. A nossa vida é como uma vela, ó. Não é nada além, nada mais do que o Deus que nos sustenta. Então não cai na besteira de achar que quando eu tenho um problema, eu tenho o melhor especialista. Se Deus quiser, não vai servir de nada.
Se for da vontade de Deus, não vai servir de nada. Porém, sem recurso nenhum, esperando no SUS, 3 meses para uma consulta, para daqui a 1 ano um especialista ser liberado, o Senhor vai te curar antes de acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Uns confiam nos carros, outros confiam em cavalo, confiam na sua própria força, na sua própria condição, assim, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Jeová Rafá é o seu nome, o Deus que cura. Se atentamente ouvir a Deus, andar pelo caminho da verdade, viver em retidão, eu os pouparei. Aleluia. Salmo 91 para me finalizar. Salmo 91 para finalizar. Faço questão de ler. Essas palavras, irmão, tem que estar forte e viva na nossa mente. Deus cura sim, Deus cura hoje e sempre se compadeceu do homem. Aquele, guarde aí, não é para abrir a Bíblia e deixar aberta dentro de casa, é para viver, é para crer, é para falar com Deus. Aquele, eu creio, Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Olha, ele tudo pode. Eu estou descansado nele. Aquele, né? Diz o Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Eu não confio na medicina, Senhor. Eu não confio em ninguém. Eu confio no Senhor dos Exércitos. Pois Ele livrará do laço. Esse aqui, amado, é do laço do caçador. É do laço do inimigo. E da peste, das doenças, das lepras, das malignidades. Ele cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará, e a sua verdade é proteção. Vamos ler junto? Você não terá medo do terror, nem da flecha que voa, nem da peste, a doença, nem da mortandade. Tudo isso influencia no corpo físico, Ele diz, ó, você que habita não vai sofrer. Olha, ó, cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, você não será. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. É isso que está mandando a fazer. Faça do Senhor a tua morada. Não confie nos homens. Não confie muito na medicina. Pode ser um meio, pode ser uma forma. Confie no Deus que usa a medicina, no Deus que usa o médico, no Deus que usa o enfermeiro, no Deus que usa o terapeuta, no Deus que usa as pessoas. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos, Ele dará ordem ao seu respeito, para que guarde você em todos os seus. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, olha só. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou. É aí que é o detalhe, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, é o nome do Senhor, Senhor dos Exércitos. Estou aqui eu com esse problema, e eu apresento a Ti. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que provê. Faça conforme a Tua vontade. Se tiver que passar pela medicina, eu passo. Se tiver que passar pela cirurgia, eu passo. Mas Tu, Senhor, pode me curar agora. Amém, queridos? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, e eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade. Isso aqui fala de vida com qualidade, sabe? Vida com qualidade de vida, paz, alegria, viver contente sem murmurar. É saber conviver com o problema, e saber que o problema é uma ferramenta de Deus para me elevar no espírito. Amém, querido?
Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Essa aqui é a palavra do Senhor para a igreja hoje. Sou grato ao meu Deus pela sua oportunidade. Passei alguns dias aí muito efeito de labirintite com vestigem, né? E uma enxaqueca monstra. Mas pela misericórdia do Senhor, estou aqui hoje. Amém? Confiando no Deus que me formou e que tem todos os meus dias na palma das suas mãos, contados. Não acrescento nem um dia mais, nem um dia. Não seja demasiadamente perverso, vivendo uma vida com retidão e sabedoria, né? Não queira ser justo demais. A Bíblia diz, não queira ser justo demais. Os extremismos Deus não gosta. Extremista, eu sou santo, eu vou. Não, seja justo. Não queira ser justo demais. Amém? Respeite o vaso, que o vaso é de barro. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos.